cristão, base falando, informe sua posição, câmbio. Estou de pé. Muitos foram abatidos no caminho. Há muitos inimigos. Espera. Já visto meu alvo. Câmbio. Positivo. Prossiga, cristão. Câmbio. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar, na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Totalmente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Totalmente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão, Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Com a mente protegida estou, Segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. na batalha eu ganhei proteção. Protegida estou, segurando a espada na mão. O meu currículo é de campeão, Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação, Eu tenho o capacete da salvação, a coraça da justiça no meu coração. coraça da justiça no meu coração. Guardei os pés Na preparação, do evangelho, eu já tenho em minhas mãos. espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. E na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, Me defendi, Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Cristão. Na escuta. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Câmbio.
Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um culto da 10ª Igreja Batista em Itaperuna. Nosso desejo, a nossa oração, a nossa petição é que Deus possa falar grandemente ao seu coração nessa noite. Portanto, vamos orar, entregando o culto, todas as partes do culto nas mãos de Deus e deixar que Ele fale conosco poderosamente. Abra o seu coração, abra a sua alma, esteja ligado o tempo todo do culto, porque Deus há de falar poderosamente na sua vida mais uma vez. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar, entregando o culto nas mãos do nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus, na dependência, ó Deus, do Teu Espírito, para agir nas nossas vidas. Que todas as partes desse culto ao nosso Deus sejam tão somente para agradar ao Senhor. Que o nome de Jesus, que é sobre todo nome, seja exaltado no céu e na terra, por intermédio dos Teus filhos, que procuram fazer de bom grado a Tua vontade. Usa-nos, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos mais uma vez. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador, que vive e reina hoje e sempre. Amém e amém. Foi Jesus que abriu o caminho pro céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu com Jesus irei, para o céu com Jesus irei. Grande é o meu prazer de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da luz, com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu, dessa herança que Cristo deu. Para o céu com Jesus irei, para o céu com Jesus irei. Grande é o meu prazer de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais eles vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, no caminho do céu conduz. Para o céu com Jesus irei, para o céu com Jesus irei. Grande é o meu prazer de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Pai querido, Pai de amor, nós estamos gratos nessa noite, ó Deus, pois aqui nós estamos mais uma vez para louvar, para glorificar e exaltar o Teu santo nome, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus, e agradecidos somos, ó Deus, por tudo que o Senhor há de fazer. Deus, obrigado, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, pela nossa igreja, ó Deus, a Igreja de Cristo aqui na terra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos deu a possibilidade, ó Deus, de estar aqui juntamente com todos os nossos irmãos nos seus lares, para juntos, ó Deus, nós levantarmos um altar de adoração ao Senhor. Ó Deus, esteja com o pastor, ó Deus, o abençoe, ó Deus, com a pregação, que, ó Deus, o Senhor fale, ó Deus, profundamente ao coração dele, e que possamos, ó Deus, estar com nossos corações abertos, para juntos, ó Deus, escutarmos a Tua voz,
Ó Deus, que possamos, ó Deus, obedecer a Tua palavra. Ó Deus, sabemos, ó Deus, que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Obrigado por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus, oramos hoje e sempre. Amém e amém. Queridos irmãos e amigos, nós estamos aqui neste momento para falar ao seu coração mais uma porção da palavra do nosso Deus. Eu espero que o Espírito Santo de Deus possa falar grandemente ao seu coração mais uma vez nesta noite. Eu quero fazer citações de alguns textos da Bíblia, de alguns versículos que entendo serem importantes para esta oportunidade, entendo serem importantes para o seu coração nesta noite. E o primeiro versículo que eu quero citar está escrito na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, no verso 16, que diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Eu queria pedir você para atentar para a palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. 1 João capítulo 5, verso 16, diz-nos assim a palavra do nosso Deus: se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e para esse não digo que ore. Meus irmãos e meus amigos, nós precisamos ter muito cuidado com o pecado, porque a Bíblia diz que o pecado multiplica. A palavra de Deus diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Se você observou a leitura desse verso 16 de 1 João capítulo 5, se alguém vir seu irmão cometer um pecado, observe as expressões, cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Observe as expressões do versículo. E não pecaram para a morte. Há pecado. Observe a expressão. Há pecado para a morte. E por esse não digo que ore. Na verdade, o apóstolo João está tratando de um pecado específico. Ele está tratando de um pecado perigoso. Ele está tratando de um pecado diferenciado dos demais. Ele está falando da chamada blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele está falando do chamado pecado irreversível. Ele está falando do pecado imperdoável. E você que nos ouve neste momento, você que nos assiste nesta hora, você que sintonizado está neste momento, diante da palavra, atenta para a voz da palavra, atenta para a voz de Jesus, para a voz de Deus. Meus irmãos e meus amigos, com o pecado não se brinca. Repetindo o que já disse, o pecado ele multiplica. O necessário, o que nós temos que fazer é envolvermos a nossa vida com Jesus,
entregar de corpo e alma nas mãos de Jesus, porque, segundo a Bíblia, Ele é a única pessoa que pode tirar o pecado do mundo. Jesus passava e João disse assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só Jesus pode resolver o problema de pecado do ser humano, mais ninguém. Portanto, é necessário que nós nos envolvamos com Deus de tal forma para que Ele possa ter misericórdia de nós, perdoar os nossos pecados, para que nós não caiamos na mesma situação em que acabamos de ler em 1 João capítulo 5, verso 16. Por que não dizer que há uma gama de gente agora que não consegue mais reverter a situação em que vivem? Há uma gama de gente nesse momento, nesse imenso mundo, que não conseguem voltar atrás, de tanto que brincaram com o pecado, deixaram o pecado proliferar, deixaram o pecado envolver tanto nas suas mentes, que as suas mentes tornaram-se insensível, reprovável diante de Deus e também diante dos homens. Nós entendemos no verso 16 de 1 João capítulo 5, que esse pecado é específico, esse pecado ele é acentuado. Nós chamamos de pecado graduado, de pecado irreversível, de pecado contra o Espírito Santo, de pecado imperdoável. E eu estou falando isso aqui, meus irmãos e meus amigos, exatamente para alertar aquelas pessoas que não estão dando devido crédito à palavra de Deus, não estão dando devido crédito à voz do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que com Deus não se brinca. Se Jesus Cristo, enquanto estamos aqui mencionando a sua palavra, se Ele estiver tocando o seu coração, mexendo com a sua consciência em alguma área da sua vida que precisa ser mudado emergencialmente, não desobedeça a voz do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz assim, meus irmãos, em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Eu me lembro, há muitos anos atrás, pastor Nilson do Amaral Fanini, naquele programa que dos nossos irmãos mais antigos lembram muito bem, o Reencontro. Eu me lembro de uma mensagem que ele citou de uma forma muito graduada, muito especial, esse versículo 7 de Gálatas 6, que diz assim a palavra de Deus, e com certeza ela continua falando ao seu coração, falando à sua alma. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também se fará. Não tem como fugir, meus irmãos, não tem como fugir. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se você já foi convencido pelo Espírito Santo de Deus de que você precisa mudar, não tarda em fazer, porque amanhã pode ser muito tarde, e Jesus Cristo deseja libertar-te nesse momento, nesta hora em que estamos aqui mencionando
as sagradas escrituras, a palavra do nosso Deus, a palavra de Jesus. Cuidado com o pecado. A Bíblia diz lá em Isaías que os vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, para que não nos ouça. Cuidado com o pecado. Antes de cometer algum delito, algum pecado, pensemos muitas vezes, porque pecar é muito fácil, mas levantar-se do pecado é uma das coisas mais difíceis, o mais difícil que existe. Não é impossível, mas cair é mais fácil do que levantar. Por isso que Paulo vai ousar dizer: aquele que está em pé, cuidado para não cair. Na carta aos Hebreus, meus irmãos, no capítulo 12, verso 16, eu queria chamar a sua atenção também para esse verso, que é um verso alertador em relação ao pecado. Um verso que nos notifica o perigo que corremos em não andarmos com Deus. Só Jesus Cristo pode ter misericórdia de nós pecadores, tirar os nossos pecados, aniquilar os nossos pecados, tirar de nós a culpa do pecado e nos manter na sua presença para não cairmos em tentação. Nós temos lá a oração do Pai Nosso: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos devem. E fecha o texto dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa oração, meus irmãos, deveria ser feita por todos nós, cristãos, todos os dias e muitas vezes. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre e amém. Hebreus 12, verso 16. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú era um homem insensível. Esaú pecou tanto contra Deus, que Deus já não o ouvia mais. Deus não atentava mais para Esaú. Ele desacreditou da voz de Deus, da palavra de Deus. Por que não dizer que muitas pessoas neste exato momento têm feito a mesma coisa que Esaú fez? Que Deus nada, que Bíblia nada, que oração nada. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou olhar para o meu egoísmo, eu vou atender às necessidades do meu egoísmo, eu vou fazer aquilo que eu desejo fazer. Na verdade, quem dessa forma vive, já está longe da presença de Deus. Cuidado com o pecado, meu irmão. Cuidado com o pecado, meu amigo. O pecado mata, o pecado destrói, o pecado prolifera a mente, o pecado leva o homem para o inferno. Cuidado com o pecado. Ainda em Hebreus capítulo 12, verso 17,
falando ainda a respeito de Esaú. Esaú insensível, Esaú que não conseguia reverter a sua situação, já pecando o maior pecado, o pecado graduado, já pecando o mesmo pecado, na mesma proporção que 1 João 5,16 falou para nós. Diz assim o verso 17 de Hebreus 12: porque sabeis que querendo ele, Esaú, ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou diligentemente e com lágrimas. Ele buscou diligentemente e com lágrimas, mas buscou sem arrependimento. A coisa mais importante ele não quis: arrepender dos seus pecados, entregar sua vida para Deus e viver segundo a vontade de Deus. Tem muita gente, meus irmãos e meus amigos, vivendo da mesma forma que Esaú viveu. Tem muita gente nesse mundo do nosso Deus dizendo assim: olha, não tem mais jeito para mim ou para nós. Vou te contar uma experiência que eu conheço bastante, de uma igreja renomada, de uma igreja de muitos membros. Uma determinada pessoa, um homem, tomou a decisão de ser membro da igreja, foi batizado, conseguiu cargos elevadíssimos naquela igreja e ali viveu por muitos anos como membro daquela igreja. Num determinado tempo foi descoberto que ele estava vivendo uma vida promíscua, uma vida de pecado, uma vida longe de Deus. Ele então pediu a sua exclusão, o seu desligamento do rol de membro daquela igreja, e continuou levando a vida de pecado dele. E o pastor daquela igreja, sempre que visitava, dizia: meu irmão, o irmão precisa voltar, o irmão precisa reconciliar com Deus. E ele dizia assim para o pastor em todas as visitas: pastor, tem jeito não. O pastor dizia: não, irmão, tem jeito sim. Enquanto o ser humano viver, tem jeito. Enquanto a pessoa viver, há esperança. Ele dizia: não tem jeito não, pastor. Tempo depois, ele adquiriu um câncer, foi internado às pressas, e dali para frente ele foi regredindo, a sua vida física foi regredindo. E esse pastor o visitou pela última vez, dizendo: meu amigo, você está preparado para encontrar com Jesus? E ele, morrendo, disse: pastor, não tem jeito. E morreu dizendo essa frase: não tem jeito. Meus irmãos e meus amigos, tem muita gente agora, nesse exato momento, que brincou tanto com o pecado, que não levou a sério as Escrituras, não levou a sério as mensagens alertadoras da palavra de Deus, e hoje vive uma vida semelhante ou igual à vida de Esaú, à vida de tantos outros personagens da Bíblia, e a vida que fala, uma vida que fala em 1 João capítulo 5, verso 16: pecado irreversível, pecado mortal, blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Muito cuidado. Outra coisa que eu quero mexer com a sua mente agora: você que não tem feito aquelas coisas pequenas, pensa um pouquinho naquelas coisas pequenas que todos nós podemos fazer.
Se você não é capaz de obedecer às coisas mínimas, você não está preparado para nada. Se essas coisas simples têm ganhado a sua vida, o que não ganha? A Bíblia diz assim, meus irmãos e meus amigos, também com respeito ao cuidado com o pecado: aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Aquele que é infiel no pouco, também é infiel no muito. Deus é tão lógico que tudo na nossa vida começa de baixo para cima, começa do zero. Se você é infiel no pouco, você vai ser infiel no muito. Se você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Cuidado com o tipo de vida que você tem levado. Não brinque com Deus. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, ele há de colher, ele há de ceifar. Se você acha que ainda tem jeito para você, abrace essa oportunidade ainda hoje. Antes de você dormir, abrace essa oportunidade antes que seja tarde demais. Há um texto em Hebreus 3, versos 7 e 8, eu quero citar para você. Pelo que, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, e diz o verso 8, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Aquele povo no deserto provocou a ira de Deus, de tal forma que Deus virou as costas para aquele povo. Meus irmãos e meus amigos, você que nos ouve nesta noite, você que nos ouve nesta oportunidade, não perca tempo, até porque o mundo está prestes a findar, a acabar. Agarre com toda a força do seu coração as oportunidades que Jesus tem te dado. Quem assistiu o culto de domingo passado, quando a Marta, contou a sua experiência de conversão. Eu conheço muito bem essa história, porque eu fiz parte da história da vida dela. Ela estava encostada exatamente naquele muro ali da casa da Carminha, em frente à igreja. E ela sentiu a voz de Deus, ela ouviu a voz de Deus. Ela contou isso domingo passado. Ela ouviu a voz de Deus. E ela disse assim para ela mesma: essa é a minha última oportunidade. E ela rendeu a Jesus. E a Marta tem sido bênção desde 98 até aqui. Ela tem abençoado a nossa igreja e sendo abençoada por ela. Meus irmãos, compensa nós envolvermos a nossa vida de corpo e alma, de todo o nosso coração, nas mãos de Jesus, que é o único que pode tirar os nossos pecados, é o único que pode apagar os nossos pecados, é o único que pode tirar a culpa do pecado, e como diz lá em Hebreus, e reduzir os nossos pecados físicos até chegarmos à estatura do varão perfeito, como diz muito bem a palavra do nosso Deus. Eu quero ir para o final, citando para você Gênesis 4, verso 13. Nós citamos esse texto alguns dias atrás. Então disse Caim ao Senhor. Estou falando do perigo, o cuidado com o pecado. O pecado é perigoso, o pecado mata, o pecado destrói, o pecado prolifera, o pecado cauteriza a mente, o pecado separa o homem de Deus. E você que nos ouve nesta noite, sabe muito bem qual é o seu pecado, e que você sabe muito bem também que não pode cometer.
Gênesis 4:13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha punição do que eu possa ser perdoado. Que situação chega um ser humano, meus irmãos, de não conseguir mais, de ser integralmente inimigo de Deus. O mundo está cheio de pessoas assim, inimigas da cruz de Cristo, como bem pregou o apóstolo Paulo. Meu querido amigo, meu querido irmão, meu querido ouvinte, você que nos assistiu nesta noite, você que ouviu a palavra de Deus nesta noite, abra o seu coração, entregue a sua vida a Jesus. E eu me lembro, voltando à questão da Lia Marta, Moisés França cantava aqui no terreno da igreja ao lado, em cima de um caminhão, e enquanto ele cantava, o Espírito Santo tocava o coração da Lia, e assim que ela converteu, alguém disse para ela assim: você acabou com a minha vida. E acabou mesmo, meus irmãos, porque a pessoa que disse para ela não era de Jesus. E a Lia vem sofrendo, mas na presença de Deus, porque ela rendeu-se a Cristo, ela acreditou que Jesus Cristo era o único, é o único que poderia tirar os seus pecados, e assim ele fez com ela. Ela contou na sua experiência do ano passado, ela teve um AVC que a nossa igreja, todos nós, humanamente falando, pensávamos que ela morreria, e ela não morreu. Ela parou de cantar porque ela perdeu a voz. Todos achavam que a Lia não cantava mais, e a Lia canta livremente hoje, sem nenhum problema. É isso que Jesus faz conosco, irmãos. Ele entra em nossos corações, apaga os nossos pecados, perdoa os nossos pecados, dá-nos uma consciência tranquila e uma vida para a glorificação do seu nome. Que você nesta noite possa envolver a sua vida com Jesus. Ele é a única esperança para esse mundo perdido, para esse mundo, segundo a Bíblia, jaz no maligno. Entrega o seu coração ao Senhor, entrega a sua vida a Jesus, entrega o seu espírito a Jesus, entrega a sua alma a Jesus, e Ele há de fazer com você o que tem feito com muitas pessoas. Que Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, possa nos abençoar, possa aplicar no nosso coração a sua palavra, que é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que Deus te abençoe. Que Jesus possa continuar falando no seu coração. E nós vamos orar nesse momento, terminando o nosso compromisso desta noite, porque o culto ainda continua. Deus possa abençoar cada um de nós. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os olhos e vamos agradecer a Deus, porque com certeza Ele falou no nosso coração. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ajudado. Portanto, ó Deus, que o nome do Senhor, que é sobre todo nome, seja exaltado no céu e na terra, e que a nossa vida seja usada para a glorificação e exaltação do teu nome. Abençoa todos aqueles que nos ouviram, aqueles que ouviram a sua palavra, que o Senhor possa sensibilizar o coração de cada um, e que cada um possa ver a sua situação perante o Senhor e acertar aquilo que precisa ser acertado.
Oramos, Senhor Deus, no nome de Jesus, o nosso Salvador, que vive e reina, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus nessa noite, pois Ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o nosso louvor. Tu és o Deus dessa terra, tu és
falar sobre a minha conversão, eu nasci num lar cristão, né? Minha avó e meu pai já eram cristãos, minha mãe não. Mas eu fui criada dentro da igreja, sabendo, né, o certo e o errado, a palavra de Deus, e com tudo isso meu pai também me ensinou. Ele sempre me trazia de manhã para poder, aos domingos de manhã, para poder vir na EBD, né? E à noite. E foi por muitos anos assim. A nossa família unida, sempre junto. Nós orávamos aos domingos, na hora do almoço. E com o passar do tempo, o meu pai entrou em pecado, né? Por volta dos meus 12 anos. Ele entrou em pecado e aquilo minha mãe descobriu, me chateou muito, me magoou muito e revoltou a minha cabeça. Eu fiquei muito triste. Nessa época eu ainda frequentava aqui a igreja e eu fiquei muito triste, porque eu não queria isso. Então foi quando eu comecei a me afastar, eu comecei a não vir à igreja, não ler e ficar longe de Deus. Quando foi aos meus mais ou menos 15 anos, eu comecei a beber. Eu fiz muita coisa que não agradava a Deus. E eu sempre saía, eu não tinha prazer em estar dentro de casa, dentro do meu lar, né? Porque os meus pais, eles brigavam de manhã, na hora do almoço e à noite. E eu não tinha prazer em estar ali. Então eu saía, eu bebia e eu virava a noite fora. E muitas das vezes eu chegava em casa por volta de 3, 4 horas da manhã e ia no banheiro, né, antes de entrar pro quarto. A minha avó estava de joelho, orando, e ela sempre me esperava acordada. E eu não sentia nada, achava bobeira, né, ela tá daquele jeito. Passou mais um tempo, meu pai tinha uma loja e tudo que vem fácil, vai fácil. Nós perdemos tudo. Foi primeiro Deus, né? Depois a minha avó não deixou a gente passar fome. Mas nessa época eu tinha muitos amigos, eu tinha gente frequentando a minha casa direto, era ligando todo dia para beber, para sair. E até inclusive vi, isso foi no decorrer dos anos, né? Vi o Lucas em algumas festas e foi passando. Quando foi na minha idade, mais ou menos de 18 anos, aí os meus pais se separaram de vez. O meu pai teve outra filha fora do casamento e eu não aceitava de forma nenhuma isso. No princípio eu pedi a ele que pedisse a ela que abortasse, que tirasse, porque eu não queria. E então foi quando eu me revoltei mais ainda. Eu não parava em casa, mas eu falava com a minha avó que eu não vinha aqui na 10ª igreja mais, que eu não pisaria aqui mais. Eu não sentia nada, a não ser mágoa
mágoa e ódio. E uma coisa que a minha avó e meu pai sempre abominou era a tatuagem. E eu fiz as duas para poder chatear eles de volta. Para tentar, né, ferir de alguma forma, já que meu pai me feriu tanto. E hoje eu me arrependo amargamente disso, de ter feito a tatuagem, porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, passou o tempo, eu fiz isso, eu bebi, eu fiquei na mão do diabo. E sempre o Espírito Santo falava comigo, tá errado, Thaís, não é desse jeito, não é por aí. Eu sabia que eu estava errada. E Deus assim ainda me permitiu 2 livramentos. Um deles foi quando eu estava voltando de uma festa em Bom Jesus. O carro perdeu o freio na descida de um morro. E foi pela misericórdia de Deus que a gente não bateu com o caminhão. E assim se passou. Quando nós perdemos tudo, eu fiquei sozinha, eu vi que eu não tinha amigo e sempre tinha aquele vazio que nunca acabava. No outro dia eu sentia tristeza, pensava por que eu tinha feito aquilo tudo. E foi passando, passou o tempo, então eu comecei a frequentar outras igrejas. Foi a Ceifa, a Assembleia, fui na AD também. Eu comecei a frequentar, mas em um lugar eu me senti bem. Não me sentia localizada ali. E então eu fiquei um tempo sem ir na igreja. Desde então eu já tinha parado um pouco de beber, um pouco de sair, porque eu tinha visto que eu não tinha ninguém. E foi quando a minha avó me chamou para vir na igreja. As primeiras vezes eu recusei. Ela falava assim, Thaís, se arruma, vamos na igreja. Eu falava assim, não, vó, hoje não. Eu não vou ali. Ali não, sempre assim. Mas um dia eu vim. Um dia ela me chamou, eu vesti a minha roupa e eu vim. Era até no mês da família, que era no mês de maio. Eu vim e eu me senti bem, me senti muito bem. E o tempo foi passando, né? Eu fui vindo sempre, até que um domingo o pastor pregou uma passagem de Paulo e Silas. E é a passagem que eu mais amo na Bíblia. É uma das, né? Mas ela é linda. E naquele dia eu saí extasiada da igreja. Eu saí extasiada. Porque como foi maravilhosa a pregação. Como Deus falou comigo naquela noite. E o Espírito Santo, né? O legal é que ele cutuca a gente, né? Faz a gente pensar. E eu passei a semana toda pensando. Aí chegou no próximo domingo, foi quando o Lucas então deu o testemunho dele. E como eu disse antes, eu já tinha visto ele em algumas festas. E eu ouvi o testemunho dele e vi o quanto que Deus mudou a vida dele. E com isso, no momento, eu chorava muito. Chorava muito durante o testemunho, porque eu me arrependi dos meus pecados, eu me arrependi de tantas vezes que eu fiz a minha família sofrer, de tantas vezes que eu fiz a minha avó me esperar acordada de manhã. Eu chegava em casa e não dava valor nenhum para ela. Eu
Me arrependi das bebidas, das coisas erradas que eu fiz. E então, aquele dia eu senti que Deus queria me mudar. E eu queria mudar também, né? Então eu falei assim: Senhor, hoje eu me rendo aos seus pés. E então o pastor pregou, ele nesse dia não fez apelo, mas eu procurei também, chorando muito. E eu falei: pastor, eu quero me batizar, eu quero estar com Deus sempre, eu quero isso para minha vida, eu quero essa paz que só Deus dá a gente, que só Deus preenche o nosso vazio. Então, dali eu frequentei a escola de batismo, eu me batizei. Desde então, eu tenho a minha vida, né, com Cristo. Não é fácil, eu passo tribulações diárias. No ano passado mesmo, meu pai ficou doente, quase morreu, e foi um choque muito grande, mas eu passei o período dele todo doente glorificando a Deus. E eu sempre orei, falei assim: Deus, eu prefiro o meu pai morto no céu do que vivo no inferno. Então faça a sua vontade. E então Deus foi trabalhando nas nossas vidas, na vida da minha família. E então o meu pai foi curado, né? Para a honra e glória do nome de Deus. Deus tirou ele da mão do diabo. E eu passei aquela tribulação muito feliz. E até hoje ainda passo as minhas dificuldades felizes, dando glória a Deus. Porque essa é a vontade do Pai. E hoje eu só tenho a agradecer, porque Deus também me tirou da mão do diabo. Deus teve misericórdia de mim. Deus me deu muitos livramentos, muitos. E eu não trocaria a vida que eu tenho hoje com Deus por nada nesse mundo. Eu não troco, não sinto falta. Eu me sinto muito feliz estando com Deus, muito. E hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Meu nome é Thaís, sou membro da 10ª Igreja Batista, estou aos pés de Cristo, eu estou no melhor lugar do mundo. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande.
Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa, Ele compreende. Nunca vi um amor tão grande assim. De você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste. Ele não desiste.
Porque Ele me amou, amo, multiplico, oro e reparto. Vem aí, aguarde! Meus irmãos, nós chegamos ao final de mais um culto realizado pela 10ª Igreja Batista em Itaperuna. Queremos agradecer a sua atenção, queremos agradecer a sua dedicação, queremos agradecer todos os irmãos e amigos que participaram conosco mais uma vez nessa noite. E o nosso desejo é que a sua semana seja uma semana abençoada, uma semana preparatória para que no próximo domingo, se for da vontade de Deus, se Deus quiser, estejamos aqui novamente servindo, honrando, exaltando, enaltecendo o nome daquele que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até o próximo domingo, se Deus quiser. Até lá. Ajudar a sua igreja a alcançar mais seguidores no canal do YouTube é muito simples. Vamos lá? Acesse o site youtube.com. Digite o nome da igreja. Clique no botão Inscreva-se e pronto! Ative também o sino de notificação para você sempre saber quando um novo vídeo for postado ou quando o culto estiver online. Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos mobilizar novos inscritos.